Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto. A igreja celebra a festa da transfiguração do Senhor. Nesta manhã, Deus nos convida a fazer um caminho diferente. Não é um caminho pelas ruas da cidade, nem pelas estradas do mundo. É uma subida silenciosa até o lugar onde o coração volta a enxergar aquilo que havia esquecido. Talvez você tenha acordado já pensando em tudo o que precisa resolver. O horário para cumprir, o trânsito, as contas que vencem, a consulta marcada, o remédio que precisa comprar, as mensagens que ainda esperam resposta. Antes mesmo de colocar os pés no chão, a sua mente já começou a correr. E quando isso acontece todos os dias, quase sem perceber, a alma vai ficando para trás. Vivemos ocupados, sempre existe alguma urgência, sempre existe alguém precisando de nós, sempre existe mais uma responsabilidade para carregar. Mas quem cuida do coração que carrega tudo isso? Talvez você faça essa pergunta em silêncio, porque há um tipo de cansaço que não desaparece depois de uma boa noite de sono. É o cansaço de quem luta há muito tempo, de quem continua confiando, mas gostaria de ver algum sinal, de quem reza, mas às vezes sente que fala sozinho, de quem permanece firme por amor à família, mesmo quando por dentro já não encontra forças. Nesta manhã, Jesus não começa oferecendo respostas. Ele faz um convite: sobe comigo. Foi isso que aconteceu no evangelho de hoje. Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto de um monte. A subida certamente não foi fácil. Todo monte exige esforço. É preciso deixar a segurança do caminho plano. É preciso continuar caminhando mesmo quando ainda não se vê o que existe lá em cima. Talvez seja exatamente assim a sua vida neste momento. Você continua caminhando sem entender completamente para onde Deus está conduzindo os seus passos. E isso pode causar medo, porque nós gostamos de controlar o futuro. Gostamos de saber quando a dor vai terminar, quando a porta vai se abrir, quando a cura vai chegar, quando a família voltará a viver em paz. Mas Deus muitas vezes trabalha durante a subida, antes de mostrar a paisagem, antes de revelar a resposta, antes de permitir que compreendamos o sentido de tantas coisas. No alto daquele monte, os discípulos contemplaram Jesus transfigurado. Seu rosto resplandecia, suas vestes tornaram-se brilhantes. Por um breve instante, eles enxergaram aquilo que os olhos humanos normalmente não conseguiam perceber. O Filho de Deus permanecia o mesmo. Quem mudou foi a como eles passaram a vê-lo. Talvez seja esta a graça que o Senhor deseja conceder a você nesta manhã. Não necessariamente mudar tudo ao seu redor imediatamente, mas transformar a maneira como você olha para a própria caminhada. Porque quando Cristo ilumina o nosso coração, até a estrada mais difícil ganha um novo significado. A cruz continua existindo, as responsabilidades continuam esperando. Os desafios não desaparecem de um instante para outro, mas a esperança volta a respirar, e quando a esperança respira, a alma encontra forças para continuar. Talvez Deus não tenha trazido você até esta oração apenas para ouvir palavras bonitas. Talvez Ele queira fazer você subir um pouco acima das preocupações que ocuparam a sua mente durante tantos dias. Não para fugir da realidade, mas para lembrar que existe uma realidade ainda maior. A presença amorosa do Senhor, que nunca deixou de acompanhar cada passo da sua história. Antes de continuarmos, eu quero convidar você a escrever nos comentários uma pequena oração. Escreva: Senhor, leva-me para mais perto de Ti. Que essa frase seja a sua decisão de subir a montanha da fé junto com Jesus nesta manhã. Agora deixe que o seu coração desacelere. Esqueça por alguns instantes tudo aquilo que ainda precisa resolver hoje. Este momento pertence a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu chego diante de Ti exatamente como estou, sem esconder minhas fraquezas, sem tentar parecer mais forte do que realmente sou.
Tu conheces o que ninguém conhece. Sabes das preocupações que ainda não contei para ninguém. Conheces as lágrimas que enxuguei antes que alguém pudesse perceber. Conheces também os sonhos que continuam vivos dentro de mim, mesmo depois de tantas decepções. Neste início de manhã, eu não te peço primeiro que mudes as circunstâncias. Peço que transformes o meu olhar, que eu consiga reconhecer a tua presença nas pequenas coisas. No pão que chega à mesa, na pessoa que caminha ao meu lado, na força que recebo sem perceber, na paz que nasce quando decido confiar. Conduze-me, Senhor, até essa montanha, onde a fé vence o medo, onde a esperança ilumina a caminhada, e onde o meu coração aprende novamente que Tu continuas sendo o mesmo Deus fiel de ontem, de hoje e para sempre. E é justamente essa transformação do olhar que o Evangelho de hoje deseja realizar em nós. São Mateus nos conta que Jesus levou Pedro, Tiago e João a um alto monte. Enquanto rezava, seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Ao lado dele apareceram Moisés e Elias, conversando sobre o caminho que o Senhor estava prestes a cumprir. Então uma nuvem luminosa os envolveu, e da nuvem ouviu-se a voz do Pai: Este é o meu Filho amado, em quem pus todo o meu agrado. Escutai, ó. Os discípulos ficaram profundamente impressionados. Primeiro sentiram encanto, depois temor, por fim silêncio. E talvez seja exatamente esse o caminho que Deus queira fazer conosco nesta manhã. Porque muitas vezes queremos apenas contemplar os milagres de Deus, mas esquecemos de escutar a sua voz. O Pai não disse aos discípulos para compreenderem todos os acontecimentos. Não pediu que encontrassem todas as respostas. Também não prometeu que a cruz seria retirada do caminho. Disse apenas: escutai-o. Que palavra simples e ao mesmo tempo tão difícil de viver, porque existem muitas vozes competindo dentro de nós. A voz do medo diz que nada vai mudar. A voz da ansiedade insiste que tudo depende apenas das nossas forças. A voz da culpa nos faz acreditar que Deus já desistiu de nós. A voz da comparação nos convence de que a vida dos outros sempre parece melhor. A voz do desânimo repete que já tentamos demais. Mas a voz de Jesus continua falando com serenidade. Ela não grita, ela não humilha, ela não acusa, ela apenas chama. Ela consola, ela orienta, ela fortalece. Talvez o maior milagre que Deus queira realizar hoje não seja mudar imediatamente a sua situação. Talvez seja ajudá-lo a reconhecer qual voz você tem escolhido ouvir todos os dias. Porque quem escuta somente o medo termina vivendo prisioneiro dele. Quem escuta apenas as notícias ruins perde a esperança. Quem escuta apenas as próprias preocupações acaba esquecendo as promessas de Deus. Mas quem aprende a escutar Cristo, encontra paz até no meio das tempestades. Senhor Jesus, quantas vezes eu permiti que outras vozes ocupassem o lugar que pertence somente à Tua palavra. Perdoa-me quando dei mais atenção às minhas inseguranças do que às Tuas promessas. Perdoa-me quando deixei que o desânimo falasse mais alto do que a esperança. Hoje eu desejo fazer silêncio dentro de mim. Silêncio para reconhecer a Tua presença. Silêncio para perceber os Teus sinais. Silêncio para acolher aquilo que desejas realizar na minha vida. Ensina-me a subir contigo todos os dias. Nem sempre para um monte de pedras, mas para esse lugar interior onde a oração acontece. Onde o coração desacelera. Onde a alma respira. Onde volto a lembrar quem Tu és. Senhor, ilumina também aquilo que permanece escondido dentro de mim. As feridas que ainda não cicatrizaram, as lembranças que continuam machucando, as palavras que ouvi e nunca consegui esquecer, os medos que ninguém conhece, as preocupações que levo sozinho. Que a luz da Tua transfiguração alcance cada uma dessas sombras, não para negar a minha história, mas para mostrar que nenhuma escuridão é maior do que a Tua presença. Olha também para a minha família, Senhor. Tu conheces cada pessoa que faz parte da minha casa.
Conheces os diálogos que foram interrompidos, os abraços que ficaram para depois, as mágoas que se acumularam com o tempo. Visita o coração dos pais que sofrem pelos filhos, fortalece os casais que enfrentam momentos difíceis, abençoa os avós que rezam todos os dias por aqueles que amam, sustenta aqueles que vivem longe da família e sentem saudade de casa. Pensa, Senhor, naquela pessoa que acordou hoje sem encontrar motivo para sorrir. Pensa naquele homem que saiu cedo procurando trabalho. Pensa naquela mãe que faz cálculos para que o alimento não falte à mesa. Pensa naquele idoso que enfrenta mais um dia de solidão. Pensa naquele jovem que tenta esconder sua tristeza atrás de um sorriso. Que todos eles sintam ainda hoje um pequeno sinal da Tua presença, mesmo que seja através de uma palavra, de um abraço, de uma ligação inesperada, ou simplesmente da paz que somente Tu sabes colocar dentro do coração humano. Porque quando Tu passas pela nossa vida, Senhor, nada permanece exatamente igual. Senhor Jesus, diante da Tua presença, eu quero abrir completamente o meu coração. Tu não olhas apenas para aquilo que eu consigo mostrar, Tu vês aquilo que escondo atrás das minhas palavras. Conheces os pensamentos que me acompanham durante o dia, sabes das preocupações que voltam todas as noites antes que eu consiga dormir. Nada em mim Te surpreende, e justamente por isso eu não preciso ter medo de me aproximar de Ti. Hoje eu Te peço, toca o lugar mais frágil da minha alma, toca aquela ferida que continuo carregando há tanto tempo, aquela decepção que ainda dói quando lembro, aquele perdão que ainda não consegui oferecer, aquela culpa que insiste em me prender ao passado. Liberta-me, Senhor, de tudo aquilo que me impede de viver com a alegria dos Teus filhos. Ensina-me a confiar quando eu não entender os Teus caminhos. Ensina-me a esperar sem perder a esperança. Ensina-me a caminhar sem exigir conhecer todos os detalhes do futuro. Que eu aprenda a descansar na certeza de que Tu continuas conduzindo a minha história, mesmo quando os meus olhos enxergam apenas um pequeno trecho da estrada. Eu Te entrego também a minha família. Abençoa a casa onde moro. Que cada cômodo seja alcançado pela Tua paz. Que desapareçam as palavras duras. Que renasça o diálogo onde existe silêncio. Que volte o respeito onde houve ofensas. Que floresça o perdão onde ainda existem feridas abertas. Visita os pais que carregam preocupações pelos filhos. Há mães que acordam todos os dias rezando para que seus filhos encontrem o caminho de volta. Há pais que trabalham sem descanso para oferecer uma vida melhor à família. Fortalece esses corações, Senhor. Não permitas que desanimem. Olha com carinho para os nossos filhos e para todos os jovens. Protege aqueles que estudam. Acompanha aqueles que saíram de casa em busca de oportunidades. Sustenta os que vivem longe da família. Alcança os jovens que perderam a esperança. Liberta aqueles que se encontram presos às drogas, ao álcool, aos vícios, às más companhias e a tudo aquilo que destrói a dignidade que Tu colocaste em cada ser humano. Guarda os adolescentes que enfrentam a solidão, a ansiedade e a tristeza profunda. Que nenhum deles acredite na mentira de que está sozinho. Envia pessoas boas para caminhar ao lado deles. Desperta novamente o desejo de viver. Renova a alegria, renova os sonhos, renova a fé. Pensa, Senhor, naquela mãe que neste momento chora em silêncio pelo filho que já não frequenta mais a igreja. Pensa naquele pai que espera uma simples mensagem dizendo que está tudo bem. Pensa nos avós que continuam pronunciando o nome dos seus netos em cada oração. Escuta essas lágrimas, Senhor. Transforma-as em esperança. Olha também para todos os doentes. Visita quem está em um hospital, quem acompanha um tratamento difícil, quem enfrenta uma cirurgia, quem aguarda o resultado de um exame. Quem sente dores constantes, quem perdeu as forças do corpo, estende a Tua mão sobre cada leito. Concede coragem aos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e a todos os profissionais que dedicam a vida ao cuidado dos enfermos.
Abençoa também aqueles que cuidam de um familiar doente. Muitas vezes eles escondem o próprio cansaço para transmitir força. Renova-os, Senhor. Dá-lhes paciência, serenidade e esperança. Eu te apresento ainda o meu trabalho. Tu sabes quanto esforço existe por trás do pão que chega à nossa mesa. Abençoa quem saiu cedo para trabalhar. Protege quem dirige pelas estradas. Fortalece quem enfrenta longas jornadas. Abre portas para quem procura emprego. Sustenta os pequenos comerciantes. Abençoa quem vive do próprio negócio. Ampara quem depende de uma venda para pagar o aluguel, comprar o remédio ou colocar alimento dentro de casa. Senhor, multiplica o fruto do trabalho honesto. Afasta toda a injustiça. Livra-nos da corrupção, da desonestidade e da exploração. Ensina-nos a administrar com sabedoria aquilo que recebemos. Que nunca nos falte o pão de cada dia, mas, acima de tudo, que jamais nos falte a confiança na Tua providência. Mesmo quando os recursos parecerem pequenos, mesmo quando as portas parecerem fechadas, mesmo quando tudo parecer difícil, porque Tu continuas sendo o Deus que cuida dos seus filhos, o Deus que jamais abandona aqueles que colocam a vida em Tuas mãos. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai Santo, depois de rezarmos esta oração que o Teu Filho nos ensinou, nós queremos continuar caminhando iluminados pela luz da transfiguração. Quando as preocupações tentarem escurecer o nosso coração, faze-nos recordar o rosto glorioso de Cristo. Quando o medo nos fizer olhar apenas para os problemas, ajuda-nos a levantar os olhos para Ti. Quando a esperança parecer pequena, recorda-nos que a Tua luz nunca se apaga. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre a sua vida nesta manhã, que alcance a sua casa, que visite cada quarto, que repouse sobre a mesa onde a sua família se reúne, que proteja a porta por onde você sairá para trabalhar, que acompanhe os seus filhos na escola, que fortaleça os idosos, que console os enfermos, que guarde aqueles que estão viajando, que a paz de Cristo permaneça em cada pessoa que vive sob o mesmo teto que você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, Senhor, antes de terminar esta oração, eu não quero apenas Te apresentar pedidos, eu quero agradecer. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pelo ar que respiro, obrigado pela noite que passou, obrigado por esta manhã que começa, obrigado pelo pão que talvez já esteja sobre a mesa, pela água que mata a nossa sede, pelas pessoas que nos amam, mesmo com as nossas limitações. Obrigado por cada pequeno gesto de carinho que tantas vezes passa despercebido. Obrigado pela força que recebemos sem notar, pelas portas que Tu fechaste para nos proteger, pelas lágrimas que amadureceram a nossa fé, pelas respostas que ainda não chegaram, mas que já estão sendo preparadas pela Tua providência. Mesmo quando eu não compreendo todos os Teus caminhos, eu escolho agradecer, porque olhar para trás é reconhecer quantas vezes Tu já me sustentaste. Recebe novamente este dia, Senhor. Recebe a minha vida como ela realmente é, não como eu gostaria que fosse. Recebe as minhas limitações, recebe os meus medos, recebe as minhas alegrias, recebe os meus projetos, recebe aquilo que conseguirei realizar hoje e também aquilo que precisará esperar, que eu não caminhe sozinho nem por um instante, que cada decisão seja iluminada pelo Teu Espírito Santo,
Que cada palavra pronunciada por mim seja sinal de paz. Que cada atitude revele um pouco mais da presença de Cristo. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Aquece o que esfriou dentro de mim. Fortalece o que se tornou fraco. Cura o que ainda sangra. Renova o que parecia perdido. Que o teu amor transforme o meu coração para que eu também seja luz na vida daqueles que encontrarei hoje. Agora, eu quero convidar você para um pequeno momento de silêncio. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando ao seu encontro. Ele sorri para você. Não existe pressa, não existe julgamento. Existe apenas um olhar cheio de misericórdia. Ele se aproxima, coloca suavemente a mão sobre o seu ombro e diz ao seu coração: meu filho, minha filha, não tenha medo. Eu caminho com você, continue. Eu nunca deixei de cuidar da sua vida. Permaneça alguns instantes nesse encontro. Fale com Jesus do seu jeito. Não se preocupe com palavras bonitas. Ele compreende até mesmo aquilo que você ainda não consegue dizer. Se houver lágrimas, deixe-as cair. Se houver silêncio, permaneça nele. Deus também fala através do silêncio. Leve consigo esta certeza durante todo o dia. A luz de Cristo é maior do que qualquer sombra que você possa encontrar pelo caminho. E quando você não conseguir enxergar muito à frente, dê apenas o próximo passo. O Senhor continuará caminhando ao seu lado. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: hoje eu caminho na luz de Cristo. Escreva com fé, que essa seja a sua oração durante todo este dia. E se você conhece alguém que esteja precisando de esperança, compartilhe esta oração. Talvez Deus queira alcançar esse coração através de um gesto simples de amor. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, quem caminha com Cristo nunca atravessa a escuridão sozinho. Evangelizar é preciso.